O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Colômbia vai regularizar 540 mil migrantes venezuelanos, né, Silvia? Essa notícia da semana aí, lembrando, né, que os dois países têm um histórico, né, de imigrações, né, nesses períodos justamente, né, de crise humanitária, né, já não é a primeira leva de imigrantes venezuelanos para a Colômbia. Isso vem ocorrendo de maneira massiva ali desde os anos 80, né? Mas é um passo aí também, né, do governo Petro para tentar estancar um pouco essa sangria, né? Sim, vale lembrar que hoje temos 2,8 milhões de venezuelanos na Colômbia, né? A população da Colômbia aumentou por conta da chegada de venezuelanos por causa dessa última crise, né? Então hoje são 51 milhões de habitantes que tem a Colômbia, quase 3 milhões são venezuelanos. Pelo aspecto político, eu acho que o Petro está atrasado até, né, no sentido de promover políticas para essa população venezuelana que mora na Colômbia, né? Porque, por incrível que pareça, o governo do Ivan Duque, que era um governo de direita, anti-imigração, fez mais pelos venezuelanos refugiados do que o próprio Petro, né? Ele criou um plano ali para criar, para produzir documentos de viagem, identidade, possibilidade para eles trabalharem na Colômbia, e o Petro meio que colocou um pé no breque nisso, né? E agora vem essa boa notícia, finalmente está fazendo algo pelos venezuelanos em território colombiano. Por outro lado, o Petro também reabriu a fronteira, né? Reabriu mais ou menos. Sim, reabriu, tentou a reaproximação, mas depois ficou restrita só a carros comerciais, né? Enfim. Eu acho que ele tentou, de fato, fazer uma aproximação ali com o Maduro, mas acabou sendo difícil, né? A mesma coisa aconteceu com o Lula, né? Tentaram abraçar mais o Maduro, mas o Maduro não deixa de ser, enfim, autoritário e abusivo com relação aos direitos humanos, de um modo que os dois não conseguiram, né? Fazer uma aproximação real, né? Isso, e ainda falando do governo Petro, infelizmente tivemos um atentado contra a família da vice-presidenta Francia Márquez no último domingo, quando eles estavam na rodovia que liga a cidade de Suárez a Cali, né? Lembrando que a Francia Márquez é do departamento do Valle del Cauca, cuja Cali é a capital, né? Sim, Francia Márquez, enfim, ela é a vice-presidente, a primeira vice-presidente negra da Colômbia, enfim, chegou ao poder com todo esse simbolismo, né? Trouxe muitos votos dos jovens, dos ecologistas e tal, mas há um sentimento ali de que o Petro praticamente apenas usou-a como bandeira ali para se eleger, né? A Francia Márquez não passa por um bom momento no governo, ela está meio isolada. Petro deu para ela um ministério, que é o Ministério da Igualdade Racial, mas que não tem orçamento, então ela não anda contente no governo. De todo modo, obviamente essa notícia é uma notícia terrível, violência política é sempre repudiável, ainda mais envolvendo uma criança, né? Isso, no caso foi o pai e o sobrinho dela, né, que foram ameaçados com tiros ali, né, quando saíam de Suárez, que é a cidade natal dela, só me corrigindo, no departamento do Cauca, indo em direção ao Valle del Cauca nessa ocasião, né. Uhum. E o Vale del Cauca a gente lembra, né? Não há muito tempo houve um levante, né, estudantil, de minorias indígenas, é uma cidade
muito afrocolombiana, né? E todas essas minorias e esses grupos estavam justamente reclamando por mais voz, né? E foi aí também que a candidatura da França ganhou tanta atração. Agora vamos para o Peru, onde 10 soldados foram condenados, né, por casos de violação sexual ali no contexto da luta contra o Sendero Luminoso nas localidades de Manta e Vilca. Terrível história. Eu acho que o Peru, embora a gente no Brasil, aqui no Sul, a gente fale mais das vítimas e da violência de Estado contra as pessoas que resistiam às ditaduras, né, os abusos que foram perpetrados, mas o Peru fica um pouco fora dessas análises, né? O que aconteceu no Peru durante a fase do Sendero Luminoso, que era essa guerrilha de esquerda nascida nos Andes, comandada pelo Abimael Guzmán, que começou uma guerra terrível contra o Estado peruano, e o Estado revidou de uma forma também muito violenta, causou 70 mil mortes, um monte de abusos de direitos humanos, e a justiça por esses casos é sempre muito difícil. Eu acompanhei alguns julgamentos assim, e eles duram anos e anos, principalmente quando se tratam de civis, né, que morreram no meio dessa confusão toda, e a justiça geralmente chega muito tarde, né? E esse caso é terrível mesmo, como descreve aí o texto do The Guardian. Isso, e ainda falando do Peru, né, tivemos na última semana um extensivo, né, no Congresso do país, né, que foi até o sábado, né, fechando a legislatura de 2023 e 2024, onde foram aprovados, né, a toque de caixa, vários projetos que são suspeitos, assim, né, inclusive a ex-ministra da Justiça, Marisol Pérez Tejo, advertiu, né, que o Congresso está entregando o país ao crime organizado, né? Sim, a gente já comentou várias vezes aqui o Congresso peruano, né, e essa associação que eles fazem entre eles mesmos e envolvem aí, meio que sequestram a Dina Boluarte, a presidente do país, para continuar nessa coisa, na sua impunidade, né, e aprovando leis bastante, enfim, se pode classificar como de extrema direita, né. Vamos ver, eu ainda acho que o Peru está numa tendência de conflito em escalada, assim. Não sei se a gente não vai ver algum estagido aí tão logo, creio. Ainda falando da Dina Boluarte, ela acabou convocando também uma sessão extraordinária, né, para o dia 1º de julho, no meio das férias dos congressistas, né, imagino que eles não tenham ficado muito felizes, né, para aprovar um projeto de lei que é vital para o governo, né, para recuperação econômica. Ela que está nessa situação complicada, né, mas já vai se aproximando. Eu acho que sempre acontece isso com os governos, né? Um ano antes do ano eleitoral é o ano de começar a aprovar tudo, né? E acho que isso aconteceu do lado do Congresso com essas votações a toque de caixa, e agora ela, né? Porque 2025 vai ser o último ano e já vai ser tomado por campanha eleitoral, e eu acho que a próxima campanha eleitoral peruana vai ser muito disputada, né? Porque, enfim, esse mandato foi trágico para o país. Acho que a população vai responder nas próximas eleições. Bueno, agora vamos para o Equador, já que o governo local voltou a requerir visto para turistas chineses, né? É muito curioso isso. Eu sempre que leio essas notícias sobre a travessia do Estreito de Darién, eu me pergunto por que tantos chineses ali, né? Porque a gente entende a situação humanitária terrível do Haiti, da Venezuela, que hoje em dia são os principais grupos a tentar atravessar esse terrível caminho. Mas por que os chineses viriam até o Equador para correr esse risco, né, para chegar aos Estados Unidos? Para mim não está muito explicado isso, não sei se você já leu alguma coisa disso.
porque os chineses atravessam o Estreito de Darien. Não, e também eu acho que vai um pouco também numa retórica local, né, do Daniel Noboa, né, que é bastante alinhado aos Estados Unidos, né, ao trumpismo, vamos falar mais diretamente, né, dessa sinofobia também, né? É certo. Sim. E também o fato de que há chineses de classe média baixa, que estão em quase todos os países, devem estar em todos os países da América do Sul, né? Até uma coisa curiosa aqui da Argentina, por exemplo, que parece um lugar absolutamente distante para eles, para que eles venham buscar oportunidades, todos os mini mercados assim, de bairro aqui são chineses, né? Todo mundo tem o seu tino local, que é o seu restaurante chinês local. E, obviamente, isso gera também um pouco de xenofobia por parte dos argentinos, dos equatorianos, etc., porque são trabalhos, né? Supostamente tirados de Argentina. De nacionais, né? De nacionais, isso. Bueno, vamos agora para a Venezuela, já que os presos acabaram encerrando a greve de fome que haviam começado na semana passada. Sim, eles teriam negociado, né, com o Maduro, não obviamente pela sua liberdade, mas por alguns benefícios ali. A gente sabe que as condições nas prisões venezuelanas é terrível, e enfim. Mas está longe de resolver o problema, né? Está longe de ser uma coisa inteiramente positiva. Acho que o Maduro continua naquela política de morde-a-sopra, né? Isso, e falando no Maduro, ele declarou, né, que respeitará o resultado da eleição. Eu diria essa frase com 1 milhão de aspas, porque óbvio que pelo menos até agora ele não mostrou nenhuma credibilidade quando fala disso, né? Pode ser que tudo seja diferente no dia 28, eu particularmente até agora não acredito nisso, pode ser que mude, mas eu acho muitíssimo improvável que ele respeite e pouquíssimo crível que ele diga que vai respeitar, né? Da Venezuela vamos para o México, já que tivemos o assassinato de um prefeito eleito, né, no último pleito no estado de Guerreiro, né? Se trata de Salvador Vijalva Flores, do município de Copala, que foi assassinado na madrugada da quinta-feira passada na rodovia que liga Acapulco, na Bacia do Pacífico, até Pinotepa Nacional, mais precisamente na localidade de San Pedro de las Playas. Guerreiro a gente conhece justamente por esses péssimos números com relação à violência, né? Guerreiro também os estados do sul do México são bastante pobres, né? São os mais pobres do país, e Guerreiro é o estado em que ocorreu a desaparição e a provável morte dos estudantes de Ayotzinapa, né? Ali se planta muita amapola, né? Que é usada para heroína. E existe essa coisa terrível que é o crime organizado financia a maioria dos candidatos de cidades pequenas, né? Então essas mortes geralmente fazem parte de uma dinâmica do narcotráfico local ali. Não sei do caso desse prefeito exatamente, mas o contexto de Guerreiro, da política em Guerreiro é assim. Inclusive tem um cartel local, né, que são os Guerreiros Unidos, né? Isso. Uhum. Bueno, a gente vai agora para a América Central, falando ainda, né, do crime organizado, já que Honduras está seguindo o exemplo, né, do país vizinho e construirá, né, uma mega prisão para 20 mil internos. Isso, a Xiomara Castro, né, eleita aí pela esquerda, né, tem adotado uma posição com relação à segurança muito parecida com a do Bukele, né? Ou seja, muito linha dura. Se não me engano, o país segue em estado de emergência ou entre sai de estado de emergência, e ela, de fato, quer construir uma mega cárcel. E não só ela, né? Como a gente vai ver nas próximas notícias aí. Pois é, porque tivemos a visita da ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, e
candidata presidencial derrotada, né, no primeiro turno das eleições passadas, a El Salvador, né, onde se encontrou com seu homólogo, o Gustavo Villatoro, e também com o presidente Nayib Bukele, além de ter visitado, né, uma das mega prisões construídas em El Salvador. Patrícia Bullrich, que na sua campanha eleitoral, que ela terminou derrotada e depois acabou se aliando ao governo Milei, mas na sua campanha eleitoral ela tinha um spot em que ela mostrava ali uma maquete de uma super prisão, meio parecida com esses centros contra o terrorismo aí do Bukele, e o nome da prisão na maquete era Penitenciária Cristina Kirchner. Enfim, mistura de política local com essa tendência internacional. Mas, de fato, a ministra esteve lá, foi aos centros de detenção, e essa visita dela ocorre uma ou 2 semanas depois da ida do próprio Milei para se encontrar com o Bukele ali, enfim, na visita, na parte da bilateral que foi transmitida para os meios internacionais. Milei faz muitos elogios ao Bukele, enfim, você vê uma identificação rápida entre os dois. E nessa semana o Milei mandou um convite para que o Bukele visite a Argentina. Bem, ainda falando da Argentina, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos declarou, né, que o país foi leniente no caso do atentado contra a Associação Mutual Israelense Argentina. E foi mesmo, né? Já havia sinais de que havia um clima de terrorismo, né, nessa época, né? Enfim, 2 anos antes havia ocorrido o atentado contra a Embaixada de Israel. E no caso da AMIA, o que se seguiu, principalmente depois do atentado, foi uma grande confusão, uma disputa de quem errava mais, né? Sumiram provas, se destruiu um pouco ali as evidências, a cena do crime foi altamente alterada, seguiram linhas de investigações que eram equivocadas, e até hoje é uma ferida aberta, né? Até hoje é uma questão que não tem uma definição, né? E tivemos um assassinato há não muito tempo atrás do promotor que estava investigando finalmente isso, que foi o Nisman, né? Isso. Lembrando que o caso vai completar 30 anos, né, no próximo dia 18 de julho. Uhum. Exatamente. Bem, ainda na Argentina, tivemos a visita do Javier Milei à Espanha, né? E hoje, inclusive, ele se encontrará com a Isabel Díaz Ayuso, né, que é a chefe de governo da Comunidade de Madrid. E isso, inclusive, gerou, né, uma crise dentro do país ibérico, já que, de acordo com o ministro de Assuntos Exteriores, o José Manuel Álvarez, se trata de um ato de profunda deslealdade por parte da governante madrilenha. Sim, essa visita à Espanha está ocorrendo nesse momento em que estamos conversando, né? Obviamente, quando os ouvintes escutarem, isso já terá acontecido, mas Milei viajou durante a noite, chegou a Madrid hoje, e ele vai passar menos de 24 horas. Nessa madrugada mesmo, ele viaja para a Alemanha. Tem vários aspectos aí, só para destacar os mais importantes. Milei tem feito muitas viagens, e a maioria delas são viagens de cunho pessoal, né? Ele vai para visitar amigos políticos, empresários amigos, né? Como nos Estados Unidos, ele vai ver o Elon Musk, enfim. Agora essa viagem à Espanha tem o único propósito, o principal propósito de receber um prêmio de uma associação de extrema-direita liberal, que é o Instituto Juan de Mariana. E ele vai para a Alemanha no dia seguinte, para Hamburgo e para Berlim, para receber outro prêmio de outro instituto liberal. E essas viagens estão sendo feitas com o avião presidencial, com dinheiro público, e as justificativas que o governo tem encontrado para justificar esse uso dos recursos do Estado manter encontros com empresários ou inventar algum tipo de evento que possa parecer oficial, né?
E nesse caso aí, ele vai se encontrar com a chefe da comunidade madrilenha, a Isabel Díaz Ayuso, mas ela não é o Estado, né? Ela é basicamente a prefeita de Madrid. E talvez hoje a principal opositora do governo Pedro Sánchez, né? Totalmente. E aí, enfim, obviamente a Espanha, que é um país que segue muitos protocolos e tal, fica profundamente incomodada de não haver um pedido de encontro com o chefe de Estado, que é o rei, e com o presidente de governo, com quem ele vem mantendo um conflito ali, num nível assim meio baixo, inclusive. Né? E que veja só, né? Tanto Pedro Sánchez quanto Felipe VI estão em Madrid, né, Silvia? Exato, não é um grande problema. Ontem até se ventilou a ideia de que ele só se encontraria com o rei, porque o rei veio à posse dele aqui, ele já se encontrou com o rei outras vezes. Esse não perde uma boca livre também. Exato. O rei da Espanha vai a todas as posses na América Hispânica. Né? Mas, enfim, aí depois nós nos demos conta de que não é possível isso. Se você faz uma visita ao Estado espanhol, você tem que encontrar os dois, não pode encontrar um e não o outro. Enfim, então ele vai ficar com a Ayuso mesmo. E com o seu prêmio. E ainda falando de crise diplomática relacionada ao governo Milei, tivemos uma bastante curiosa, né, Silvia? Já que o Gabriel Boric reclamou publicamente, né, de que painéis solares foram instalados ali na fronteira sul entre os dois países e que avançaram 3 metros no território chileno. De fato aí, Boric, não sei se reagiu de um modo um pouco exagerado, podia também não ter tomado isso como pessoal para reclamar diretamente com o Milei, podia ter deixado isso no nível de ministerial, diplomático, né? Mas o fato é que houve uma reclamação formal. Os dois países já tinham entrado em uma fricção aí há alguns meses, por conta do comportamento do embaixador argentino no Chile, Jorge Fleury, que era um funcionário do governo Macri. Enfim, não anda tudo bem entre o Chile e a Argentina, né? E o Boric aí se reclamou desses painéis e anteontem já estava o exército argentino tirando o painel dos lugares e movendo 3 metros para depois da linha da fronteira. Pois é, e também tivemos ontem, né, quinta-feira, a abertura da Copa América 2024, no qual a atual campeã, a Argentina, estreou com vitória diante do Canadá em jogo realizado em Atlanta, mas o que chamou a atenção foi que na abertura do evento tivemos, né, uma espécie de culto evangélico, inclusive um dos pastores presentes, o Emílio Agüero Esgaib, que é paraguaio, que falou algumas palavras, né, é conhecido no seu país por se manifestar contra a ideologia de gênero, né? Então, mais um ato aí, né, em relação ao atual presidente, né, da Confederação, o Alejandro Domingues, né, que acaba confundindo um pouco, né, as funções do seu cargo, né, e a questão da impessoalidade, já que nesse ano também ele acabou homenageando de maneira excessiva, né, o seu falecido pai, que foi um dos principais cartolas do futebol paraguaio, né, o Osvaldo Domingues Dib, e, enfim, acabou pegando bastante mal, né, em relação à opinião pública, lembrando também, né, que boa parte dos países que compõem a Conmebol são de maioria católica, né? Nossa, de fato, eu tô sabendo dessa notícia agora, não acompanho tão de perto aí o futebol e, de fato, quando eu vi o vídeo, fiquei, assim, realmente impactada. Obviamente vai em contra de tudo que a gente imagina e espera para esse tipo de evento, né? Que, obviamente, tem que ser laico e etc, né? Bem, Silvia, a gente encerra esse bloco com a sua recomendação cultural. Muito bem, eu queria pegar o gancho aí dessa discussão terrível, né, que houve no Brasil nas últimas semanas com relação ao aborto,
ao aborto, não, ao estupro, né, a PL anti-aborto, enfim. Agora está em suspenso, né, pelo que eu entendi. Coincidentemente, postergaram para depois das eleições municipais, veja só. Sim, ou seja, vai voltar com tudo, mas por enquanto a gente teve pelo menos um respiro aí, né? E eu queria recomendar um livro que eu já verifiquei aqui que é possível baixar. É um livro argentino que se chama Somos Belém, que tem prólogo da Margaret Atwood, que é sempre evocada, né, nesses casos de abusos contra as mulheres. E quem é Belém? Belém é uma jovem, o nome não é exatamente esse, mas se usou esse nome para protegê-la. E Belém era uma menina de 11 anos, de Tucumã, que em 2014 foi levada a uma clínica para abortar, porque na Argentina é legal o aborto em caso de estupro, e os médicos não só não quiseram fazer o aborto, como fizeram o nascimento. Então a bebê nasceu prematura, enfim, houve uma grande mobilização de feministas ali contra o hospital. A própria mãe da garota ficou, obviamente, muito incomodada. A Anistia, Nações Unidas se meteram nessa história e o governo de Tucumã teve que dar um ressarcimento para a família. Então esse livro, Somos Belém, conta bastante bem o que é esse drama de obrigar crianças a parirem, né, depois de terem sido estupradas. E Silvia, aproveitando o gancho também, né, falando do feminismo na Argentina, essa semana nos despedimos também da fotógrafa Sara Fácil, né, que faleceu aos 92 anos. Sim, essa também é uma outra dica cultural, procurar as fotos da Sara Fácil, que estão nas redes, mas obviamente há livros com melhor qualidade, né? Mas ela fotografou vários escritores importantes, eventos da Argentina, né? Como o Massacre de Ezeiza com a volta do Perón, e aí Cortázar, Borges, Pizarnik, Gabo, enfim, realmente era uma grande fotógrafa. Ela que era viúva, né, da escritora Maria Helena Walsh, né, que faleceu em 2011, né? Então era um casal de lésbicas bastante proeminente também na Argentina, né, e também discutia essa questão da igualdade de gênero, né? Perfeito, exatamente.